Som. Graça e paz, queridos irmãos, que alegria e satisfação nós podermos retornar a esse lugar para mais uma noite de celebração ao santo nome de Jesus, né? Graças a Deus, com o coração devidamente recalchutado, né? O médico deu 6 meses de garantia, né? A gente espera que nesses 6 meses não aconteça nada, né? Chega de susto por esse ano, mas graças a Deus, né, nós passamos aí por um procedimento cirúrgico. Eu agradeço aí a nossa irmã Carmelita, né, que assim sempre mandando mensagem, sempre ligando para mim, né, em vários momentos, inclusive quando eu estava lá no hospital, eu tinha acabado de receber alta, eu recebi uma ligação da irmã Carmelita, e isso, né, revigora o nosso coração, né, saber que tantas pessoas estão aí preocupadas, né, e orando por nós, mas graças a Deus correu tudo certo, né. Eu coloquei uma plaquinha de metal no coração, né, para poder fechar uma abertura que tinha, e eu já fiz um exame depois disso, né, um ecocardiograma, e graças a Deus está tudo bem, está tudo no lugar, a circulação sanguínea voltou ao normal, está tudo certinho, né, para a glória do nome do Senhor, e estamos aí para continuarmos trabalhando para o Senhor Jesus. Tendo dito isso, eu gostaria que você se colocasse de pé, para nós lermos a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor, e eu gostaria de rapidamente trazer uma reflexão aos nossos corações sobre um tema, né, sobretudo um texto, que é muito conhecido de todos nós, que se encontra na Epístola de Paulo, à igreja de Éfeso, que está no capítulo de número 6, os versículos 10 até o versículo 14, a parte A do versículo 14, que nos fala da seguinte forma: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Pode tomar assento, queridos, e enquanto você toma assento, façamos mais uma oração. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Te somos gratos, ó Pai, por mais esta grande oportunidade que Tu nos concede, de estarmos reunidos em Teu santo nome, para a celebração de Ti, Pai. Muito obrigado por cada um dos irmãos que Tu tens trazido a este lugar, muito obrigado pelo fato de nós, depois de 3 semanas, estarmos retornando à Tua casa, Senhor, e nós Te louvamos, nós Te engrandecemos por tudo aquilo que Tu tens feito. Pai, nesse momento temos acabado de ler a Tua palavra, Pai, que não é qualquer palavra, mas é a palavra procedente de Ti, a palavra que tem origem em Ti, a palavra que foi gerada pelo Teu Espírito para o nosso crescimento espiritual. Por isso, Senhor, nós Te pedimos que esta mesma palavra, ela tenha poder e efeito nas nossas vidas, Pai, que Tu possas nos admoestar, nos advertir, que Tu venha nos fazer crescer nesta noite para o engrandecimento do Teu santo nome. Assim nós Te pedimos, em o nome de Jesus, amém. Queridos, como eu disse, esse texto é um texto muito conhecido por cada um de nós, é um texto que a própria epígrafe já fala, né, sobre o que trata esse tema, né, fala sobre a armadura de Deus. E eu creio que todos nós, sobretudo aquelas pessoas que são um pouquinho mais ligadas, né, em cinema, em série, pensam em um campo de batalha, né? Por exemplo, quem assistiu a série The Last Kingdom, ou o filme Cruzada, né? Ou filmes recentes que falam sobre os povos nórdicos, né? Onde nós vemos 2 povos, né, em batalha, 2 povos lutando entre si, e quem nunca se imaginou como um guerreiro, né? Talvez a nossa mente, quando nós assistamos a esses filmes, nós nos imaginemos como um daqueles guerreiros, né, muito bem aparamentados, muito bem ataviados para
para a batalha, né, brandindo, né, uma espada prateada, ou carregando uma lança, ou vestido com uma armadura, né? Muitos de nós talvez temos nos imaginado desse jeito ao assistirmos um filme, né? Eu queria dizer para você que talvez fisicamente você nunca vá vestir ou tenha vestido uma armadura. Possivelmente isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer, né? Mas certamente espiritualmente todos nós podemos e devemos estar ataviados, aparamentados com uma armadura espiritual. Muito embora, dentro do meio evangélico, alguns cheguem a afirmar que o diabo, né, ele já foi vencido, então não se exige nada da parte de nós para que nós possamos enfrentar essa luta, porque alguns chegam a afirmar que o diabo, ele de fato, né, já está amarrado, né, já está acorrentado, e não há nesse momento nenhuma ação do maligno, né? Existem algumas correntes evangélicas que pensam dessa forma, mas eu quero dizer para você que a Bíblia Sagrada, ela nos mostra justamente o contrário disso. A Bíblia fala que nós estamos envolvidos em uma luta, em uma batalha, que nós estamos aqui não em uma parada militar, mas nós estamos aqui em um campo de batalha. Então, como crentes, nós não devemos estar ataviados, né, vestidos, né, por exemplo, como um soldado que ele vai para a parada do 7 de setembro, né, onde até mesmo a arma que ele leva, muitas das vezes não está nem carregada. Então ele não vai ali com o intuito de pelejar, de batalhar, de lutar. Então nós não podemos estar vestidos dessa forma, mas nós precisamos estar preparados para o enfrentamento dessas batalhas que surgem diante de nós. Eu não vou dizer em alguns dias, mas eu quero dizer que sempre nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. O diabo, ele está lutando. No livro de Apocalipse, se eu não estou enganado, no capítulo 12, né, João, ele vai dizer: ai de vós, ó terra, porque o diabo desceu até vós e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então a função do diabo é lutar, é pelejar, é batalhar contra os santos de Deus. E se eu sou santo, se você é santo, se você é santa, então eu quero dizer e afirmar pela Bíblia Sagrada que a luta do diabo é contra cada um de nós, e é justamente essa temática que Paulo vai abordar aqui em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Paulo vai falar sobre esse empenho, Paulo vai falar sobre essa luta, sobre essa peleja, que ela é constante, que ela existe, que ela vem sobre nós, e Paulo vai dizer que nós não devemos estar despreparados para essa peleja, mas ele vai dizer que nós precisamos estar revestidos. E todas as palavras que Paulo vai usar aqui, ele as usa no imperativo, ou seja, Paulo está dizendo aqui que não é opcional nós estarmos revestidos ou não. Paulo vai dizer que isso é um imperativo, é uma lei, é uma exigência da parte de Deus para as nossas vidas, se nós quisermos de fato sermos vencedores contra as forças do mal. Então Paulo estabelece que há essa peleja e que existe uma condição para que nós sejamos vencedores nessa guerra, nessa peleja ou não. Então Paulo, ele vai estabelecer que existe uma preparação, existe uma armadura que está à nossa disposição. Ele começa esse texto dizendo, finalmente, ou seja, diante de tudo aquilo que foi falado, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O estabelecimento dessa norma de fortalecimento, na realidade, é alguma coisa que Paulo resgata do próprio Cristo, porque o próprio Jesus, ele nos falou que ele nos prepararia. Jesus, ele diz que nós deveríamos estar
buscando o Espírito Santo de Deus, que uma das funções do Espírito era justamente nos fortalecer, nos preparar para sermos testemunhas de Jesus. O próprio Jesus, ele falou que o Espírito viria sobre nós e nos capacitaria para sermos essas testemunhas eficientes. E quando eu medito nisso, eu me lembro da igreja primitiva. Por que a igreja primitiva, que testemunhou tão eficazmente a respeito de Jesus, eles estavam tão dispostos a encarar todas as forças que se moviam contra eles, sejam elas de ordem naturais, políticas, sociais e, sobretudo, espiritual. Por que a igreja primitiva, ela tinha essa força, ela tinha essa determinação de até mesmo enfrentar as guerras, até mesmo enfrentar o fogo da perseguição? O segredo está justamente no fato de que a igreja, ela não abria mão desses apetrechos. A igreja primitiva, ela não abria mão dessa armadura de Deus. Por isso ela enfrentava tão denodadamente as perseguições, as lutas, os surgimentos de forças malignas que se levantavam contra ela. Então, o segredo da igreja primitiva, da vitória da igreja primitiva, está no fato dela estar revestida com a armadura de Deus. E qual é o segredo da nossa vitória se nós queremos ser vencedores? Está também no fato de nós nos fortalecemos no Senhor e no seu poder, de nós fazermos uso dessas armaduras que estão à nossa disposição. Então, queridos, como nós temos aqui esses instrumentos aqui, eles estão à disposição daqueles que saibam tocar, daqueles que podem fazer uso deles. Esses instrumentos, eles não estão aqui. Qualquer músico aqui, ele pode chegar ali e tocar esses instrumentos. Por quê? Porque a igreja, comprou esses instrumentos e deixou à disposição dos músicos. Da mesma forma, Deus deixou à nossa disposição toda essa armadura. Todos nós, espiritualmente, deveríamos estar vestidos desta armadura, para que nós possamos resistir no dia mau. Quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei que quando eu era jovem, portanto, há muito tempo atrás, eu trabalhei embarcado, eu trabalhei em navios, e eu trabalhava na área de tubulação naval, eu era técnico em tubulação naval, e eu me lembro quando eu estava efetuando um serviço, por exemplo, trocando uma rede de um navio. Então, de repente, eu precisava abrir uma rosca num tubo, ou precisava apertar um determinado parafuso. Quando eu olhava na minha caixa de ferramenta, eu não tinha a ferramenta necessária para executar aquele serviço. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que descer do navio, eu tinha que ir no cais, eu tinha que ir até o almoxarifado, e lá eu precisava pegar uma ferramenta adequada para realizar aquele serviço. Isso não era fácil, porque você tinha que desembarcar, você tinha que descer do navio, você às vezes estava no cais 1 e você tinha que ir no cais 2, para poder pegar aquela ferramenta, e você tinha que andar um bom pedaço, e chegava lá, você ia no paiol, precisava ser atendido, dava o seu nome, o seu número de matrícula para você pegar aquela ferramenta. O paiol estava lá, aquela ferramenta estava à disposição de quem precisasse de uma ferramenta para executar o serviço. Aí eu pegava a ferramenta, andava de volta para o cais 1, subia o navio, executava o serviço necessário. Por quê? Porque uma ferramenta estava, a empresa deixava ferramentas à disposição dos profissionais. Irmãos, não espiritualmente falando, não é muito diferente. Por quê? Porque Deus, ele deixou essa armadura, todos esses apetrechos, que nós não vamos falar aqui hoje, sobre cada um dos componentes dessa armadura. Eu queria só ressaltar essa questão de que essa armadura, de que essas ferramentas estão à nossa disposição. Então, se nós queremos, de fato, nos defender, se nós, de fato, queremos exercer o nosso ministério de maneira acertada, se nós de fato queremos ser vitoriosos, somente através disso. Não adianta que, ainda que nós tenhamos um grau elevado de inteligência, de intelecto, de formação, isto não é suficiente
para a vitória espiritual. Isso não é suficiente. Por mais inteligente que nós sejamos, por mais capacitados intelectualmente ou moralmente que nós sejamos, isso não é suficiente para a nossa vitória espiritual. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu que a vitória é para aqueles que estão preparados espiritualmente, para aqueles que estão fazendo uso dessa armadura que Deus deixou à nossa disposição. Paulo ele vai dizer assim, tomai, pois, ou seja, ele está falando, está à disposição de vocês, está no paiol de Deus, está no almoxarifado de Deus, todas essas ferramentas, todas essas armas, elas já estão lá, elas já foram concedidas a cada um de nós. Então, como eu disse, se Deus nos dotou, se Deus deixou isso à nossa disposição, não há como nós vencermos de outra forma. Se isso fosse possível, estaria indo de encontro ou sendo contrário àquilo que Deus estabeleceu para a nossa vitória. Então eu quero afirmar aqui de forma clara que não há como nós vencermos espiritualmente a não ser fazendo o uso dessas ferramentas. Não há força espiritual, não há poder espiritual se nós não estivermos revestidos dessa armadura de Deus. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Nós temos um caso no Antigo Testamento de Davi, aonde Davi, em um momento da sua vida, ele pega a armadura de Saul para tentar enfrentar um embate que não era tão somente um embate físico. Ali, o que está sendo travado ali, não é apenas uma guerra entre o povo de Israel e o povo de Filisteu. Existe toda uma estrutura, existe toda uma gama de principados e potestades que está ali naquele momento. Então não era apenas uma batalha física. E a gente vai ver que a armadura de Saul, ela não cabe em Davi. Davi, não pensem vocês que ele foi despreparado para aquela batalha. Fisicamente, sim. Ele não tinha nenhuma condição de vencer aquele gigante filisteu. Humanamente falando, era impossível. Com a força do braço de Davi, ele não teria como vencer aquela batalha. E Davi, ele abre mão daqueles apetrechos, daquela armadura que pertenciam a Saul, e ele vai na força do nome do Senhor, ele vai revestido com a armadura de Deus. E é por causa disso que Davi, ele é um guerreiro valoroso, é por causa disso que Davi ele tem vitórias. Por quê? Porque ele está revestido, ele tem a autoridade de um poder maior. Ele está revestido com uma armadura que Deus deixou à sua disposição. E por conta disso, ele foi vitorioso em várias das batalhas que ele enfrentou. Batalhas onde o número era irrisório, o número era irrestrito. Nós temos um outro exemplo, o exemplo de Gideão. Você acha que Gideão venceu com 300 israelitas uma batalha contra centenas, contra milhares do exército dos amalequitas? Foi por quê? Foi porque eles estavam fisicamente muito bem aparamentados? Foi porque eles haviam treinado muito bem? Evidentemente que não. Era impossível 300 homens debelar todo aquele exército. Por que isso aconteceu? Porque eles tinham uma investidura da parte de Deus. Foi porque eles estavam ataviados, não somente de uma coragem sobrenatural, mas é porque eles estavam ataviados, eles estavam revestidos com uma armadura espiritual que Deus havia colocado diante deles. Então Paulo diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui nesse texto parece que é um contrassenso com a nossa vida. Pelo menos 3 vezes aqui, Paulo vai usar a palavra firmes ou firmeza. E como eu disse, isso parece um contrassenso com a nossa vida. Enquanto a Bíblia fala que nós devemos ser firmes, estar firmes, sermos fortalecidos, parece que o que acontece na nossa vida, de um modo geral, é justamente o contrário. Qualquer
coisa é suficiente para tirar a nossa força. Qualquer coisa é suficiente para apagar o nosso ímpeto. Às vezes, uma palavrinha que alguém dá na igreja para você, isso já é suficiente para a gente esmorecer e a gente não querer mais voltar na igreja. Então, quando a Bíblia nos incentiva a nós sermos firmes, a estarmos fortalecidos, parece que o que acontece na nossa vida é justamente o contrário. Parece que tudo é motivo para nos desmotivar, para nos tirar a nossa força, para quebrar o nosso ânimo, para quebrar o nosso ritmo espiritual, até mesmo uma palavra, que às vezes quando a gente fala para alguém, as pessoas falam, não, pô, mas pelo amor de Deus, fulano de tal não falou nada. Não foi isso, você interpretou mal, mas isso já foi suficiente para minar as nossas forças, para sugar a nossa energia espiritual. Então, embora a Bíblia fala que nós devemos estar firmes, mas o momento que nós estamos vivendo é o momento de, como é que eu vou dizer, de um mimimi espiritual, aonde qualquer coisa é motivo para nós não querermos voltar para a igreja. Né? Hoje em dia nós temos aí o movimento dos desigrejados, que são justamente pessoas que eles não suportam mais falar de igreja, de igrejas, né? Porque eles foram feridos, as suas almas foram feridas. Certamente isso já aconteceu, acho que todo mundo que está aqui já passou por algum tipo de decepção com relação à igreja, com relação à liderança, né? Isso é comum de acontecer, mas isso não é, ou não deve ser usado como justificativa para o nosso afastamento. Isso não pode ser usado como justificativa. Quando a Bíblia fala que nós devemos ser firmes, nós temos aqui Paulo falando. Você acha que Paulo não tinha motivo para desanimar? Você acha que Paulo não tinha motivo para abandonar o ministério? Paulo ele vai dizer que a vida dele, ele sofre perseguições dos de fora e dos de dentro. Então a vida de Paulo, né, tinha tudo para que ele desanimasse, para que ele não estivesse fortalecido, para que ele não estivesse revestido com esse poder. E ele seguiu avante, ele foi firme. Eu estava meditando hoje quando Paulo ele fala, né, já no final da sua carreira, quando ele escreve a Timóteo, ele fala o seguinte, né, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E eu me lembrei que alguns povos antigos, né, quando o guerreiro morria, né, quando o guerreiro ele acabava a sua carreira, sobretudo, né, os nórdicos, os vikings, né, por exemplo, quando o guerreiro morria, sobretudo se ele morresse em batalha, então ele era cremado, né, ou então enterrado com as suas... com os seus utensílios de guerra. Se ele tinha um escudo bonito, ele era enterrado com o seu escudo. Se ele tinha uma espada bonita, aquela espada não passava para ninguém. Ele era enterrado com aqueles elementos de guerra. Então, é mais ou menos nesse sentido que Paulo está falando. Ó, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, né, e guardei a fé, ou seja, o escudo da fé. As ferramentas que Deus me dotou, as ferramentas que Deus me deu para que eu vencesse a guerra, elas continuam comigo. Eu não abri mão dessas ferramentas, eu usei essas ferramentas. E agora, no final da minha trajetória, no final da minha carreira, eu tenho esse escudo ainda empunhado. Eu guardei esse escudo está comigo. Você pode ver aqui no escudo, né? Certamente todo guerreiro, já em idade, né? As marcas nos seus escudos, né? No seu escudo, era a prova de que ele tinha pelejado, de que ele tinha lutado, de que ele tinha sido vitorioso. Por quê? Porque o escudo, certamente, ele tomava uma espadada e aquelas marcas, elas ficavam ali. O escudo, ele segurava, né, o ímpeto de uma lança, né, ou de um machado, e aquelas marcas ficavam ali. Então, Paulo está dizendo, ó, eu tenho o meu escudo, o escudo que Deus me deu, essa arma que Deus me deu, eu continuo empunhando, eu continuo guardando, eu não abri mão dessas armas, né? Eu ainda que esteja no final da minha carreira, né, eu ainda tenho essas armas comigo. Queridos, que todos nós possamos trilhar a nossa caminhada cristã, empunhando essas armas que Deus nos deu. Se nós, de fato, atentássemos para isso que a Bíblia nos diz, eu não estou dizendo que nós estaríamos
como é que eu vou dizer, anestesiado ou sedados para as lutas. Mas eu tenho certeza que nós não seríamos tão pusilânimes, ou seja, não teríamos o nosso coração tão dividido quando as coisas ruins surgirem. Por quê? Porque esse texto que nós lemos, Paulo diz que vai haver o dia mau. E o dia mau, ele não serão poucos dias maus durante a nossa trajetória. Todos os homens, indistintamente, quer sejam eles de Deus ou não, que pisaram nessa terra, eles vivenciaram dias maus, sobretudo os servos de Deus. Então, nós temos uma garantia da parte de Deus de que o dia mau, ele sempre virá. E o dia mau, na cabeça de alguns, é ficar sem dinheiro, é não ter dinheiro para pagar as contas. O que Paulo está dizendo é para além disso. Existem momentos na nossa vida em que, e não serão poucos, em que as forças espirituais da maldade, elas se levantarão com ímpeto, com força. E elas virão contra nós, o dia mau vai vir. E tudo aquilo que a Bíblia requer de cada um de nós, é que nós estejamos fortalecidos. O dia mau vai vir, a tentação vai vir, o desânimo vai vir, tudo isso irá bater à nossa porta. Mas a Bíblia requer que nós sejamos vencedores, que nós estejamos preparados, que nós estejamos arrumados, ataviados para a batalha. Eu estava meditando, livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, vai falar justamente sobre isso. Todas as vezes que Jesus envia uma carta para uma daquelas 7 igrejas, Jesus ele sempre vai dizer, ao vencedor, aquele que vencer. Então, durante 7 vezes, todas as cartas que Jesus envia por intermédio de João para aquela igreja, Jesus ele está fazendo, não uma, mas várias promessas a todos aqueles que vencerem. E como eu disse, como que se vence? Será que nós conseguiremos vencer se nós estivermos vivendo uma vida cristã desavisada, uma vida cristã apática, uma vida cristã irreal? Então, queridos, nós podemos vencer o dia mau. Então, nós precisamos ter essa certeza de que o dia mau vai chegar. Mas como que eu estarei preparado para o enfrentamento do dia mau? Será que eu vou estar esperando o dia mau chegar, vestindo todos esses utensílios que Deus tem colocado à nossa disposição? Ou será que eu vou tentar resistir no dia mau com a força do meu braço, com a minha competência, com a minha sabedoria? Como que você quer enfrentar o dia mau? Se for na sua força, você certamente sucumbirá. Se for na sua força, certamente o inimigo das nossas almas, ele saberá que vai vencer a sua vida. Então, esse texto aqui, além de se falar das armaduras, dos apetrechos que Deus coloca à disposição, mas existem outras coisas que estão implícitas nesse texto. Primeiro, Paulo ele vai dizer quem é o nosso adversário. Irmãos, nós precisamos entender que aquele com quem nós estamos lutando, muito embora a Bíblia fala que Deus ele nos transportou, do reino das trevas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, mas como eu disse, isso não significa que nós não teremos que lutar. Isso não, justamente pelo fato de nós termos sido tirados desse império das trevas e termos sido transportados para o reino do Filho do seu amor, é por conta disso que essa luta, essa luta é fortalecida. É por isso que o diabo ele vem com mais ímpeto e com mais fúria contra nós. A luta que nós passamos, ela é muito superior à luta que aquelas pessoas que estão lá fora têm. Por quê? Porque não há, no coração dessas pessoas, por vezes, nenhuma questão ética, moral e, sobretudo, espiritual.
É muito comum as pessoas viverem a vida que o diabo quer que elas vivam. Mas para nós que fomos chamados por Deus e para Deus, né, nós estamos envolvidos em uma luta muito maior, muito mais ampla e, sobretudo, muito mais dinâmica. Por quê? Porque a luta, ela é constante. Então, Paulo aqui, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Alguns traduzem esse texto, né, de uma forma mais clara ou mais absoluta, dizendo que a nossa luta não é tão somente contra a carne e o sangue, mas, sobretudo, contra as hostes espirituais da maldade. Então, queridos, existe esta luta. A gente precisa entender que a ação do diabo, Paulo vai dizer aqui, que nós precisamos estar preparados para enfrentarmos as ciladas estarmos firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra cilada no original, ela tem o sentido de metodologia ou métodos. Então o diabo, ele tem estratégias, ele tem método. As forças espirituais da maldade, elas não trabalham apenas em uma frente de batalha, mas o campo de ação de Satanás, ele é diversificado. Então existem ações malignas que elas atingem a todos nós indistintamente. Então o diabo, como bom estrategista que é, ele sabe muito bem que determinadas coisas, de repente, não funcionaria com o irmão Wagner. Por quê? Porque ele faz uma análise da vida de cada um de nós, né? Por quê? Porque ele tem os seus agentes malignos que estão espalhados por todo esse mundo, então ele sabe perfeitamente que algo que atingiria o irmão Wagner, necessariamente não vai atingir o irmão Marcelo, e algo que ele pode usar para atingir o irmão Marcelo, necessariamente não vai ter nenhum efeito na vida do irmão Wagner. Então é por conta disso que nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque ele arma as suas ciladas. Existe um texto que Paulo deixa para nós, que eu gostaria de repartir com vocês, que ele fala justamente sobre isso, que Paulo vai dizer que ele não está alheio aos ardis ou às ciladas de Satanás. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Eu separei esse texto aqui, eu já vou compartilhar com vocês. Então, Paulo vai dizer que nós não devemos estar alheios a essas ciladas de Satanás. Ele vai dizer o seguinte, que por falta do perdão, o diabo ele pode armar uma cilada contra nós. Eu queria que você abrisse aí 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 10, olha só o que Paulo vai dizer. Ele fala, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque nós, olha o que ele vai dizer, porque não ignoramos os seus ardis, ou as suas ciladas, ou a sua metodologia. Então o diabo ele tem ciladas, ele tem ardis, e aqui Paulo ele está falando especificamente sobre algo muito sério, que é a falta de perdão. Então Paulo está dizendo que a falta de perdão no coração pode ser uma cilada ou um estratagema de Satanás para causar a nossa derrota. A falta de perdão faz muito mais mal, ou melhor, ela só faz mal, né, a quem não perdoa. A pessoa que, de repente, ela fez alguma coisa contra você, e você não a perdoou, aquilo para aquela pessoa, de repente, nem significa mais nada. De repente, ela nem se lembra do ocorrido, mas você que foi, entre aspas, o ferido, aquilo faz mal para a sua vida sempre. Enquanto você não perdoar,
isso certamente vai ser usado pelo diabo como uma cilada para que você não tenha uma estrutura espiritual, para que você não seja um vencedor espiritual. Então Paulo está dizendo aqui que a falta de perdão, nesse caso, ela é um ardil de Satanás para que nós não sejamos vencedores. Existem pessoas que elas vivem entristecidas, cabisbaixas, elas não conseguem respirar, encher o seu pulmão, né, de ar, não é porque não tem assim, nenhuma deficiência física, mas é pela falta de perdão. Elas perderam a alegria de viver, a satisfação da vida, porque alguém lá atrás fez alguma coisa contra ela, e ela não perdoou, e ela continua, anos e anos e anos depois, vivendo cabisbaixo. Então isso é um ardil. A gente precisa entender, irmãos, que nem todas as coisas, necessariamente, é uma ação de Satanás. Existem coisas que elas acontecem naturalmente, né? Existem coisas, algumas doenças que nós adquirimos que necessariamente não é um toque de Satanás na nossa vida. Por exemplo, eu com 57 anos, eu descobri recentemente que eu tinha um problema no coração que eu tenho desde quando eu nasci. Nunca senti absolutamente nada, até recentemente jogava futebol, né, fazia caminhada, nunca senti absolutamente nada. Com 57 anos, dei um piripaque, fui fazer um exame, eu descobri que eu tinha uma abertura no coração, do lado esquerdo para o lado direito, que o sangue ali estava fluindo de forma desordenada. Mas, segundo os laudos médicos, eu tive isso durante a vida toda, desde quando eu nasci. E cerca de 15% a 20% da população mundial, né, nasce com esse problema. Isso foi um toque de Satanás? Só se foi lá no útero da minha mãe, né? Mas não foi, é uma questão genética, é uma questão né, considerada normal, não necessariamente um toque de Satanás. Agora, existem situações que, de fato, agora como eu vou reagir à descoberta desse problema, aí sim pode ser uma ação de Satanás. Se eu for ficar preocupado, né, se eu for deixar de dormir, se eu achar que eu vou morrer por causa disso e tal, então o diabo pode usar esse problema físico que eu já tinha, né, embora descobri agora, então ele pode trabalhar isso e me assolar, né, de uma forma mais ampla, né, a reação que eu vou ter com relação a isso. Igual acontece, você não está, existem situações que você não tem o controle, coisas que acontecem e que você não tem o controle, mas você pode agir em cima dessas coisas que acontecem, para que Satanás ele não possa usar, por vezes, um problema normal, corriqueiro, para trazer aflição para o seu coração. Então, é isso que nós não podemos fazer. Então, existem coisas que acontecem naturalmente, né? Por exemplo, todo mundo achava aí que o Botafogo ia ser campeão, não é verdade? Estava todo mundo aí animado, mas isso é coisa que acontece naturalmente, não foi uma ação o diabo lá, né, tá lá assolando o meu time, o Botafogo, o Botafogo estava tão bem, não vai ser campeão. Não é uma ação do diabo, é uma questão natural, né? O time do Botafogo naturalmente é isso aí, diferente do Flamengo, né? O Fluminense nem tanto, né? Mas, quer dizer, não é uma ação natural. Agora, como que os botafoguenses vão reagir, né, a essa situação? Aí o diabo pode entrar, né? O botafoguense ficar frustrado, né? Não vou para a igreja não, estou aborrecido, porque achei que o Botafogo ia ser campeão e tal, e não vai ser mais. Então, como nós vamos reagir a isso? O diabo pode usar isso para impedir a nossa caminhada. Então, existem esses ardis, e Paulo aqui, ele vai estabelecer que nós estamos enfrentando esses ardis, nós estamos enfrentando o próprio Satanás. Então, dizer que Satanás ele está preso, né, que ele... Tudo bem que ele é um inimigo derrotado, mas dizer que não existe um campo de ação... Meu irmão, olha para esse mundo. Você acha que não existe uma ação maligna no mundo? Você acha que o mundo está bem? Você acha que o mundo está bom? Você acha que não existe uma ação do maligno nesse mundo?
Então, algumas pessoas acham que o diabo está lá, né, encarcerado, preso, né, que o diabo está no inferno. Primeiro que o inferno não é morada do diabo, né? O inferno é um lugar de julgamento para o diabo e de todos aqueles que se afastaram de Deus. Então, o diabo ele não está preso no inferno, o diabo não está morando no inferno. O diabo ele está solto, ele está agindo e ele está lutando contra a igreja do Senhor. Sempre lutou e enquanto a igreja estiver nessa terra, ele continuará lutando. Então, Paulo estabelece que existe essa ação maligna no mundo. Na realidade, a Bíblia vai falar que nós, né, lutamos contra 3 inimigos em potencial. O crente, ele luta contra a sua própria carne, né, essa natureza decaída. Nós lutamos contra o mundo, que é o sistema mundano, que é regido por Satanás, e nós lutamos contra o próprio Satanás e as suas forças de oposição. Então, irmãos, nós não estamos neste mundo a passeio. Então, Paulo ele estabelece que nós estamos nessa peleja, que nós temos que enfrentar um inimigo que ele não é derrotado facilmente por nós. Como eu disse, não vai ser na nossa força, não vai ser no nosso empenho, não vai ser com a minha capacidade. Então, nós estamos lutando contra esse inimigo, e nós precisamos estar preparados. O próprio Jesus enfrentou Satanás. Nós lembramos, Mateus capítulo 4, quando Jesus ele vai iniciar o seu ministério, a Bíblia fala que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, e ali ele foi tentado por Satanás. Ali Satanás fez aquilo que é peculiar dele, que é fazer oposição, porque um dos nomes, o próprio nome Satanás significa adversário. Então Satanás ele é o adversário de Deus e de todas aquelas pessoas que estão em associação com Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? Você arranjou um inimigo. E você não arranjou um inimigo fraquinho, um inimigo raquítico, você arranjou um inimigo que ele é preparado, ele é ardiloso, ele tem estratégias para tentar nos vencer, e se nós não estivermos nessa comunhão com Cristo, nós não iremos vencer. Então Paulo fala que nós estamos nesse empenho, nessa luta. E aqui Paulo ele vai usar vários textos, para dizer quem são esses nossos inimigos espirituais. Ele vai dizer que esses inimigos, eles estão neste mundo tenebroso. O mundo, irmãos, não é um conto de fadas. O mundo não é um lugar maravilhoso, que alguns tentam estabelecer. Naturalmente falando, sim, é lindo. De repente você vai para uma praia e você vai ali ver o nascer do sol, o pôr do sol, ou de repente você sobe ali a pedra do elefante, no final do dia, e você vê ali o sol se pôr, é uma coisa linda. Então, naturalmente falando, o mundo é lindo, mas nós não devemos romantizar, porque o mundo, Paulo vai dizer que o mundo, no que diz respeito à sua ação contra a igreja, é um mundo tenebroso, pois ele diz, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores. O que é dominador? Dominador é quem tem força, é quem tem poder. Ninguém é dominador, através da fraqueza. Ninguém domina pela falta de força, nesse conceito mundano, não. Jesus ele vai dizer lá no Evangelho de Mateus capítulo 10, ele vai dizer que os nobres deste mundo, eles são servidos pelas pessoas, mas ele diz, entre vocês não será assim. Aqui no reino de Deus é diferente, que ele vai dizer que o maior vai ter que servir o menor. Então, no reino de Deus, precisa ser diferente, mas no mundo, é um mundo de quê? É um mundo de força, é um mundo de poder, é um mundo de dominação espiritual. Então, ele vai dizer, dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí ele diz, por causa disso, porque vocês estão neste mundo, porque vocês estão enfrentando essa batalha, porque vocês estão encarando um inimigo que não está para brincadeira, ele está disposto a vencer. Por causa disso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito
tudo. Queridos, o grande problema da nossa vida é depois que nós fizemos tudo, ou pelo menos que nós achamos que fizemos tudo, né? Eu não sei se você já reparou, mas você já percebeu que muitos pastores que tiveram assim, um ministério assim, fantástico, né? Sempre, por vezes, acontece um momento de queda, quando? Será que é no princípio do ministério? Será que é no meio do ministério? Muitas das vezes é quando o cara acha que já fez tudo, mais ou menos como Davi. Vocês lembram do caso de Davi? Davi, ele era um guerreiro, Davi era um cara que pelejou durante toda a sua vida, né? Davi, ele começa a guerrear antes dos 16 anos, porque com 16, 17 anos, ele já conta que antes dele enfrentar Golias, ele já tinha matado urso, já tinha matado leão, então um cara que começou a pelejar aí por volta dos 15 anos de idade, podemos assim dizer, para defender as ovelhas. E Davi, ele lutou durante toda a sua vida, né, guerreando, venceu Golias, depois venceu os filisteus, a ponto, né, da população de Israel cantar, né, que Saul matou milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Então era um cara que estava acostumado a vencer, né, um cara que venceu 10 milhares, né, esse cara é bom, né, no nosso conceito é um vencedor. E o que acontece com Davi? Davi, quando ele peca, quando ele cai com Betseba, Davi já não era mais nenhum garoto. Davi, ele já estava, Davi, ele já estava na meia-idade para lá. Então é um cara que agora ele pode dar uma descansada. Ele agora pode mandar os seus guerreiros para a guerra e ele ficar no terraço da sua casa. Ou seja, essa entre aspas, doce sensação de que já fez tudo. E nessa doce sensação de que já fez tudo, né, é que vem o nosso embaraço, é que vem a nossa queda, é quando a gente acha que está tudo bem. Não, eu agora, eu vou deixar a espada aqui do lado, né, já não preciso carregar a minha lança, já não posso estar empunhando o meu escudo, já não preciso estar empunhando o meu escudo, afinal de contas, já estou lutando um tempão já, eu estou nessa peleia, já estou tarimbado, eu já sou PhD em batalha, eu conheço tudo quanto é estratégia de batalha, não vai acontecer mais nada comigo, é impossível que aconteça alguma coisa comigo. Aí quando nós pensamos assim, então Paulo vai dizer aqui que nós precisamos ter justamente o cuidado depois de termos feito tudo. Depois de ter feito tudo, a gente acha que está tudo bem, que Deus se agradou, aquele trabalho que eu fiz foi maravilhoso, o fogo desceu, teve gente que foi renovada, né, pessoas chorando e tal, e a gente vai para casa achando que nós fizemos tudo. Aí quando a gente acha que abaixa a guarda, né, já não estamos mais tão vigilantes, é justamente aí que o diabo ele joga uma seta, ele joga um laço e nós somos pegos, né, desavisadamente, porque achamos. Então Paulo aqui ele fala assim, cuidado quando você achar que você fez tudo, né, porque como o pastor José Wellington disse, nós baixamos a guarda, então nós podemos cair por causa disso. Então ele falou, por causa disso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Então Paulo fala isso aqui, eu entendo que Paulo fala isso aqui com lágrimas nos olhos, porque durante a sua trajetória, Paulo ele viu muitas pessoas que começaram muito bem, muitas pessoas que foram companheiros, né, de trajetória, de caminhada espiritual, mas que ele viu sucumbir no decorrer da caminhada, né? Quando ele escreve a sua epístola a Timóteo, ele fala de alguns companheiros, né, que deserdaram. Ele fala que Demas, amando o presente século, se desviou, se afastou. Então, quem era Demas? Demas foi um companheiro de Paulo, era alguém que pregava o evangelho com Paulo, mas Paulo vai dizer que Demas, ele se desviou. Então, Paulo ele vai falar sobre algumas pessoas que se perderam durante essa trajetória, durante essa caminhada, justamente por quê? Porque deixaram de revestir-se dessa armadura de Deus. Então, queridos, nós não vamos falar aqui sobre as armaduras, mas eu queria chamar a sua atenção para essa necessidade. Se isso era uma necessidade, era algo imperativo na época de Paulo, muito mais hoje. Se naquela época, né, João escreveu que o diabo sabia, há 2000 anos atrás, João escreveu que o diabo já sabia que pouco tempo lhe restava, isso há 2000 anos atrás, você acha o que o diabo está achando agora? Se há 2000 anos atrás já lhe faltava pouco tempo, imagine agora. Então, se no passado a fúria dele era tremenda, né,
agora muito mais, e nós precisamos estar atentos a isso. Então, queridos, numa palavra, não do meu, mas do coração de Deus para o seu coração, revista-se da armadura de Deus. Vamos buscar isso, porque isso está à nossa disposição, e isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, se nós quisermos sermos vencedores ou não. Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor ao seu coração, e eu confesso aos irmãos que essa pregação aqui para mim já está sendo um teste para o coração, né? E eu acho que eu fui aprovado, pelo menos eu consegui falar mais do que eu pretendia falar. Que Deus abençoe a sua vida, você tenha uma semana abençoada, que o Espírito Santo de Deus esteja revestindo o seu coração com a sua doce, maravilhosa, mas poderosa presença dele. Amém. Pastor José Wellington. És o lugar onde encontro calmaria. Eu vou para o meu oásis. Jesus, tu és o meu oásis, meu porto seguro, meu lugar.